Gonçalo encurrala a Josefina de vez após descobrir toda a verdade sobre a doença da megera. Sabendo então que ela está fingindo um tumor cerebral que não existe, ele vai com provas na mão e uma irritação muito grande em cima da megera para desmascarar ela de uma vez. A Josefina não terá então outra saída a não ser confessar a verdade. Gonçalo, irritado então depois de descobrir toda a verdade sobre a vida então da esposa, ele pede então para que a Josefina ligue para o médico para que ele dê então notícias sobre onde ele está, porque ele quer marcar uma consulta para conversar com o sujeito. Josefina até tenta, ela liga então para ele, disfarçando então que conversou com ele esses dias, coisa que não é verdade, e então diz que ligou para o celular pessoal dele e não atende, ligou também para a secretária dele que disse que ele está de férias, e ligou para a casa dele e ninguém responde lá também, e diz que o homem sumiu. Aí o Gonçalo pergunta então a Josefina se ela tem certeza, mais uma vez perguntando então a ela, que ela conseguiu falar com ele, e diz que vai dar uma oportunidade a ela mais uma vez de falar a verdade. Aí a Josefina então pergunta a Gonçalo de que verdade ele está então falando. Aí Gonçalo fala bem firme e forte então com a bruxa que ele está dando mais uma oportunidade dela falar sobre a farsa que ela tem sobre a doença, que ele sabe que não existe doença coisa nenhuma ali, e então ele encara e encurrala a Josefina. Aí então o Gonçalo diz que ele sempre acreditou no que a Josefina lhe diz, mas lhe doeu muito e lhe custa muito acreditar que ela é uma mentirosa. A Josefina diz que ela não sabe do que o Gonçalo está falando e pede que ele não fale bobeiras e nem tonterias, e diz que tem muito medo de perder e que ela está doente e que ela precisa de descanso. Aí ela começa então a fazer um drama Josefina mala de ser. Aí o Gonçalo pede um basta e pede para que ela não continue mentindo, pois ele só tem a cara de bobo, mas de bobo não tem nada. Nisso, ele possui em suas mãos a prova que então condena a Josefina sobre todas suas mentiras. Aí então o Gonçalo encancarar então a verdade e escancara tudo, dizendo então para a Josefina que sobre a doença que ela disse, isso não é verdade. Ele foi consultar um outro médico que possuía então a tomografia dela e constatou então que aquela prova que ela tinha ali que estava doente não era dela, e sim de uma paciente que possuía o mesmo nome de Josefina com outro sobrenome, com outra idade, que acabou falecendo. E diz que isso é uma vergonha para a Josefina ter lhe mentido todo esse tempo, dizendo que tinha uma doença, se fazendo de coitadinho o tempo todo, sendo que de doente ela não tinha nada. A Josefina banca a vítima e fala como se ela não acreditasse que aquilo ali foi descoberto, mas no caso fingindo então que ela também é uma vítima que não sabia que aqueles resultados de exames foram trocados. Aí o Gonçalo então pede para que a Josefina não continue mentindo, que ela seja mulher suficiente para assumir seus erros. Aí o Gonçalo diz que ela, junto com o médico, não tem escrúpulos, que os dois se juntaram para lhe enganar todo esse tempo, e que nesse período ele gastou dinheiro à toa com tratamentos e com consultas que não precisavam, gastou seu tempo vivendo sobre aquela casa, sobre o mesmo teto que uma mulher mentirosa, falsa e traiçoeira como ela, fala então o Gonçalo. Gonçalo fica irritado. Acho que essa é uma das poucas cenas em que veremos então o Gonçalo tão irritado, gritando, falando alto e arrumando as malas para ir embora. Aí então o Gonçalo pergunta então, encarando a Josefina, como ela pode então mentir para ele. Isso porque ele sempre foi um homem bom, presente, carinhoso, cuidadoso, atencioso, enfim, para ela, né? Quando ele conheceu a Regina foi que ele começou então a se afastar. Mas antes dele conhecer a Josefina, como ele sempre fala, ele já dava sinais que não queria continuar com aquele relacionamento por causa do jeito abusivo que a Josefina tinha com ele, né? Todos sabemos que o que ela sente por Gonçalo não é amor, não é paixão, não é carinho, nem costume. É tudo por causa do dinheiro e das empresas Monterrúbios. Após ser desmascarada, todos os crimes de Josefina também vêm à tona. Vocês sabem quantas mortes teve em Quando Me Apaixono que a Josefina provocou? Não? Então fica aqui até o final desse vídeo e vem saber disso e muito mais a partir de agora. Antes, já clica no gostei para que vocês recebam notificações novas todos os dias, atualizados aqui sobre Quando Me Apaixono e também de outras novelas também. Aproveita, verifica aí se você já é inscrito no nosso canal. Se não for, se inscreve, dá essa força aqui pro nosso canal, clica no gostei e se inscreve também. Nos conta de onde você está nos acompanhando, para que nos nossos próximos vídeos eu possa te mandar um abraço, tá combinado? Agora vamos continuar com o nosso vídeo aqui e que vocês vão saber todas as mortes que Josefina vai provocar.
E um dos seus primeiros crimes que será falado e lembrado até o último capítulo de Contigo de Quando Me Apaixono é justamente o desaparecimento de Roberta. A Regina, ela está numa praça lá com sua filha, quando de repente passa um sujeito amando então de Josefina e rouba então a bolsa da mocinha. Nisso, ela sai correndo para ver se consegue pegar o ladrão em sua bolsa, pois tinha todos os pertences dela ali, documentação dela, de Renato, dinheiro, enfim, tudo estava naquela bolsa. Aí ela sai correndo atrás do homem. Quando ela retorna para o carrinho onde a Renata estava, que também tinha o nome de Regina, ela então fala: bora filha, vamos ver o que a gente faz. Quando ela empurra o carrinho, ela nota que está vazio. E aí começa então o grande desespero então da mocinha. Ela começa então a gritar por ajuda e diz então que roubaram sua filha. É uma menina pequena de olhos azuis, verdes, né, no caso. E começa então a gritar. As pessoas que estão lá na praça até tentam se aproximar para tentar ajudar a Regina e ver então que aquele caos foi tudo armado. A Regina até se aproxima de um policial e tenta contar a ele que levaram sua filha. Primeiro roubaram sua bolsa e quando ela correu, então pegaram sua filha. E começa então a gritar desesperado olhando para o carrinho. E vemos então flashes de Josefina com a Renata lá. Então, e vendo então que ela tem o mesmo colar que sua filha. Ela coloca então a criança no carro e escutamos ao fundo então os gritos de Regina. E a Josefina então sai alegremente em seu carro com a menina então lá. E então como que nada aconteceu. Um outro crime que a Josefina então cometeu é quando ela está então agora junto com o Rafael. O Rafael liga então para saber se tem como ele conversar com o Gonçalo. Isso porque a Josefina foi até a fazenda onde o Rafael morava para contar que a Roberta não vai fugir com ele, que desistiu então de se juntar com ele. O Rafael começa então a acreditar um pouco porque ele acredita então que a Roberta não tinha contado nada para sua mãe e ali ela chegou então contando sobre a fuga dos dois. Aí então ele liga para o Gonçalo para saber então sobre essa união deles dois. Quando então a secretária então atende, diz que o Gonçalo não está, mas ele acaba que escutando então a voz de Renata e diz que tem algo muito importante para contar a ela. O Rafael está decidido então a contar sobre todo o seu caso envolvendo ele e a Roberta. Nisso, num ataque de fúria então, a Josefina pega então um faz defuntos em mãos, enquanto a secretária entrega o telefone para a Renata para contar que tem um homem procurando por Gonçalo e por ela e que quer falar urgente. Aí quando a Renata atende já é tarde demais. A Josefina então diz que o Rafael nunca deveria ter surgido então na vida delas e que agora ela vai acabar com isso. Aí então ela aponta o faz defunto para o Rafael e acaba de vez com a vida do homem. Outra maldade que a Josefina faz é quando ela vai até o escritório de Jerônimo, lá na casa dele, para conversar com o homem. O homem não quer dar, então, nenhum tipo de ideia a Josefina, até porque ele entende que os dois não se batem muito, mas a Josefina está disposta, então, a salvar a Roberta das coisas que ela fez. Daí ela vai até o apartamento de Jerônimo para contar que a Renata era a namorada de Rafael, que os dois estavam planejando fugir e que a Renata, por ser muito ambiciosa, não queria nada com ele e acabou então que terminando o relacionamento, que resultou então na morte do Rafael. O Jerônimo acredita em tudo que a megera diz e a Josefina nem olha nos olhos dele como prova então que ela está mentindo e começa então a infernizar a vida da Renata dali. O Jerônimo, né, está cego por uma vingança, doido para fazer então que a morte de Rafael seja então credibilitada então na conta de uma das duas irmãs, né, na Roberta ou na Renata, e com essa ajuda então que a Josefina dá, dizendo então, apontando para a Renata, dizendo que ela que é a culpada, o Jerônimo então cai feito um patinho então acreditando na megera. A Josefina também aprontou com a Regina. Outra vez, claro, né? Dessa vez ela então, depois de saber que a Regina está gostando do Gonçalo, e o Gonçalo também retribui todo esse carinho, e também porque agora ela também está próxima da Renata, aí a Josefina vai até onde a Regina está e taca ali então uma faca na mulher. Gente, ela tenta matar, mas acaba então que a Regina se escapando, mas se escapa por pouco, para evitar então que mais coisas acontecessem e que o Gonçalo se unisse então à Regina, então ela decide apunhalar então a Regina. Outra coisa que a Josefina faz, ela tenta acabar novamente com a Regina, mas dessa vez aproveitando uma situação onde o Antônio está internado. Aí a megera então coloca comida, bebida, tudo com poção lá dentro, né, para fazer então com que a
a Regina morra, aí ela coloca então algumas poções amarelas então no suco, na comida, tudo para que quando a Regina então tomar, aconteça o pior com ela. Então a Regina tenta envenenar a Josefina tenta então envenenar a Regina, que acaba então passando muito mal. Mas vocês acham que é só isso? Não, ela ainda vai tirar a vida de outras pessoas também. Assim como ela fez com o Rafael, também fez com as maldades que ela aprontou então com a Roberta logo no começo. E olha que era filha dela, viu? Ela também vai aprontar outras. Quando ela for então presa, ela vai então fazer uma fuga. E nisso ela vai ter uma cúmplice, que é a Branca, que também será presa. Nisso ela precisa então acabar de vez com a vida de sua cúmplice para que então ela consiga escapar. E nisso ela vai tirar então a vida de sua amiga, que também é sua rival ao mesmo tempo. Isso porque a Branca contém então um pendrive onde tem várias provas que pode incriminar a Josefina de vez, só que a mulher não vai entregar essas provas secretas à Josefina e acaba então que ela tirando a vida da mulher para conseguir essas provas para ela. A Branca, então, com esse pendrive, diz que agora com essas provas que elas estão, e agora conseguindo, então, fugir da cadeia, elas terão provas agora que poderão, então, no outro dia ficarem ricas e livres. Aí elas saem correndo, então, por uma ponte, só que a Josefina já tem tudo armado, e então, no momento que elas descansam um pouco, a Josefina taca aquele cadastro no pescoço da mulher e enforca ela ali. E depois joga a mulher lá e diz que ela, sim, sozinha ficará rica. Outro crime cometido pela Megera é quando então ela junto com o Antônio provocam então um infarto em Dona Cata, a mãe de Regina. Isso porque os dois estão discutindo, porque a Josefina está querendo tirar a vida de Gonçalo e de Regina. Aí o Antônio é totalmente contra isso. Ele diz que ele nunca tentou tirar a vida de ninguém e não é isso hoje que ele vai fazer. Aí os dois começam então a discutir e o Antônio alerta ela que ele não é vilão nessa história, ele apenas quer conquistar a Regina para ele, mas ele não quer usar artimanhas então que a Josefina usa. Os dois começam então a discutir quando a Josefina começa então a contar todos os seus crimes que ela fez lá no passado, contando então que ela roubou então a Renata, tirando então a Renata da vida de Regina, contando também que foi ela então quem provocou a morte do Roberto e entre outras coisas também que já contei aqui nesse vídeo anteriormente, aqui ainda nesse mesmo vídeo, né? E isso, a mãe então de Regina escuta tudo isso e fica ali então escutando, enquanto a mulher começa a se gabar de todas as más feitas que ela fez em toda a sua vida. Aí então é nesse momento que a mulher descobre então que foi ela então quem pegou sua neta. E então ela começa então a gritar: "Maldito assassinos, malditos!" Aí então a Josefina aponta o faz defunto para a mulher, enquanto o Antônio defende então a ex-sogra. A mulher então acaba tendo que um infarto e caindo da escada. E nisso provoca então a morte da mulher. E um dos piores crimes que acontece também nessa novela é quando um senhor consegue então desmascarar a Josefina, mostrando então provas, argumentos, tudo que foi ela então quem pegou a Renata da Regina. O advogado então de Josefina é bem ágil e marca então um encontro com esse homem que lhe entrega todas as provas. O advogado de Josefina tenta então arrancar do homem toda a informação possível sobre onde ele conseguiu essas pistas, como ele conseguiu, quem também tem essas pistas, onde ele conseguiu armazenar também outras provas. Aí o homem conta tudo sobre onde está, responde tudo, literalmente tudo. E depois disso então os dois começam a discutir, enquanto a Josefina fica lá escutando toda a conversa com o faz defunto na bolsa. Aí então, depois de o homem entregar todas as pistas para o advogado lá, que ele conseguiu provas, aí ele paga então ao sujeito. Quando ele paga então ao sujeito, ele fala que não quer nunca mais voltar a ver a Josefina em sua vida. O homem então diz que tudo bem, o advogado, né, no caso, diz tudo bem, você nunca mais verá ela, aqui está então sua recompensa por tudo que você fez, e se despede então. Aí nisso, o homem que a gente achava ser a vítima é então o culpado, o acusado. Ele então tira um faz defunto do paletó e atira então no sujeito. A Josefina coloca um sorriso em seu rosto, pois parece que todos os seus planos agora estão dando tudo bem.
A Josefina então aparece, começa então a limpar todos os rastros ali e diz então, ele está morto mesmo? Aí o outro sujeito responde que sim. Ela pega então, faz defunto e começa então a guardar tudo. E então os dois começam a conversar ali e o homem parece estar caidinho, apaixonado pela Josefina. Ele entrega então o talão de cheques a ela e diz então que isso é como um presente para ela e então agradece pela parceria dos dois. A Josefina então sorrateiramente começa então a dar razão ao homem, concordar com tudo que ele fala. Ele entrega então uma bolsa com uma recompensa ainda maior que aquele cheque. Só que ele não sabe que ele vai perder tudo ali, inclusive a sua vida. Então o homem diz que agora que limpou a barra então da Josefina, já não há mais nada que condena ela ali. Os dois podem então fugir juntos e com toda aquela grana eles podem viver então uma linda história de amor. Aí ele se engana, né? Porque a Josefina de amor ela não entende nada e também nem quer. Nisso ela diz que tem algo que ela quer mostrar a ele, um lugar que eles precisam visitar. Só que ele precisa ir primeiro. Aí o homem então pergunta a Josefina que lugar é esse. Aí então ela tira então faz defunto. Essa parte até parece ser um pouco engraçada quando então a Pepa, que é a Josefina, conta ao velhinho que tem um lugar que ele tinha que visitar. E ele pergunta que lugar é aquele. E então ela apontando faz defunto para ele diz que é o inferno. Daí ela dá um tiro nele. O homem cai no chão então lentamente e então quando ele ainda consegue falar alguma coisa diz que ela o traiu. A Josefina com um belo de um sorriso no rosto diz que não. Ela é assim e não há nada que possa então mudar. Aí ele diz que ele vai para o inferno e que aguarda ela lá. Aí então a Josefina começa a sorrir então e diz que ele pode ir primeiro. Ela não vai agora não. E então, gente, essas são todas as maldades que a Josefina aprontou. Na sua opinião, qual foi a maior maldade que a Josefina aprontou em todas as cenas que vocês viram aqui? E também tem umas que ainda estão por vir. Então comentem aqui abaixo, na sua opinião, qual foi o pior crime que a Josefina cometeu. E então se inscreve no nosso canal, clica no gostei. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E não sai desse vídeo antes de clicar no gostei, tá bom? Só lembrando vocês mesmo para que ninguém esqueça e que continue então recebendo notificações novas aqui todos os dias. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje de Quando Me Apaixono. Desde já, muito obrigada por sua audiência.